E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Com 8 anos do governo Lula e 2 da administração Dilma Rousseff, o PT comemora 10 anos no poder. Para uma análise do resultado e significado desses 10 anos de governo, hoje vamos conversar com o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República durante os 8 anos do governo Lula, Luiz Dulci, que hoje é diretor do Instituto Lula. Muito obrigada, Luiz Dulci, por estar conosco. E eu quero começar com esse seu trabalho, seu livro, Um Salto para o Futuro. Como o governo Lula colocou o Brasil na rota do desenvolvimento. Um estudo, um trabalho de avaliação, por isso mesmo que, ao apresentá-lo, eu falei que nós vamos falar sobre o resultado e significado desses 10 anos do presidente Lula e Dilma no poder. O que mudou realmente no Brasil nesse período? E o título do livro não é só uma metáfora, né? Caracteriza o que ocorreu. Quer dizer, o Brasil deu um salto histórico. Livros publicados na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália, todos dizem isso. O país mudou de patamar econômico e social. E a sua projeção no mundo também, comparavelmente superior ao que era 10 anos atrás, né? E, sobretudo, 28 milhões de pessoas saíram da pobreza e 39 milhões passaram para a classe média. Ou seja, foi uma mudança de qualidade, não foi só de quantidade ou aqui ou acolá. Foi o Brasil inteiro, né, deu esse salto rumo ao futuro. Mas o que foi que no governo Lula, o que foi feito que estabelecesse esse diferencial para que o Brasil deslanchasse, como o senhor descreve? Na minha opinião, foi a adoção de um novo modelo de desenvolvimento nacional, de um novo projeto de país, né, superando aqueles falsos dilemas, aquelas falsas contradições que prevaleceram, como você sabe, no debate e na ação política nos anos 90. Então, por exemplo, ou controla a inflação ou cresce, né? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo não era possível. Ou expande as exportações ou desenvolve o mercado interno. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo não era possível. Ou mercado ou Estado, ou econômico ou social. O governo Lula, e depois a presidenta Dilma também, superou, né, os dois superaram essas falsas contradições, sem cair num dogmatismo oposto, fazendo sínteses. Então o Brasil cresceu o dobro durante esses últimos 10 anos do que tinha crescido no período anterior, com a inflação mais baixa da sua história. Mas, Luiz Dulci, nós estamos falando assim dos 10 anos. Sim. Entretanto, os 2 últimos anos, o desenvolvimento apresenta um resultado, esse que estão chamando o PIB de pífio, em termos de crescimento. Então, o que acontece? O modelo Lula dos 8 anos, em que houve o deslanche que está sendo descrito, e depois, né, essa parada e essa recuada, né, naquele avanço, o que acontece? É um esgotamento do modelo Lula, que apareceu no modelo Dilma, ou Dilma tem uma continuidade, que é continuidade política, mas do ponto de vista do desenvolvimento não oferece os mesmos resultados? Não, sinceramente não acho não. É pergunta, hein? Sim, claro. O projeto é o mesmo, o governo é outro, né? É bom que seja assim. Lula tinha as características dele, a Dilma tem as dela. É bom que se renove, mas o projeto é basicamente o mesmo. E durante os 8 anos de Lula, também em alguns anos o país cresceu mais, em outros cresceu menos. Mas na média dos 8 anos, ele cresceu o dobro, né, do que o país havia crescido no período anterior. O que, na minha opinião, também vai acontecer com a presidenta Dilma. Apesar da crise internacional, né, que afetou muito a Europa, os Estados Unidos, os países ricos. Bom, Lula pegou o pico da crise, né? O Lula pegou também. E agora, o fundamental é o seguinte: o Brasil cresceu no período da ditadura militar, às vezes 12% ao ano, mas não distribuía, né? E no período Lula, cresceu 4% ao ano em média, mas distribuindo renda, aumentando os salários, promovendo a inclusão social. Então, mesmo nesses primeiros anos da presidenta Dilma, que por causa da crise internacional e do impacto no Brasil, o crescimento do PIB, a estatística foi menor,
mas o país gerou mais de 1 milhão de novos empregos. Né? As pessoas continuam empregadas, quer dizer, não há desemprego aberto no Brasil. Em alguns setores, nós estamos inclusive contratando gente do estrangeiro. Né? Então o país continua crescendo. E a percepção popular, como aliás a pesquisa mostrou, é de que o país continua no rumo certo. E aí, rumo certo, Luiz Dulci, a questão da sustentabilidade. Esse desenvolvimento que prioriza, esse modelo que prioriza a política social redistributiva, que combate a pobreza e a desigualdade, é sustentável ou é um modelo que tem um perfil assistencialista também e que possivelmente pudesse, como os adversários políticos, né, do governo do PT, dizem, podem estar comprometendo a razão do PIB estar onde está? Não, acho que não. O modelo é sustentável, sim, porque as políticas sociais, o Bolsa Família, o aumento real do salário mínimo, né, o PRONAF, que é de apoio à agricultura familiar, e tantos outros programas sociais, além de melhorar a vida das pessoas, o que por si só já seria muito importante e justificaria os investimentos nessa área, mas esse dinheiro, ele vai para o mercado interno, ele vai para o consumo, né? Inclusive nas regiões mais distantes do país, nas pequenas cidades. Então, além de ter um sentido ético e social, os programas sociais têm também um papel macroeconômico. Eles fazem a economia girar. Na sua forma simples e didática de explicar as coisas, o ex-presidente Lula diz o seguinte: se o povo tem mais dinheiro, ele compra mais, comprando mais do comércio, o comércio encomenda mais da indústria, a indústria para vender mais tem que fazer mais investimentos e expandir a produção. Isso faz a roda da economia girar. Por isso é que o crescimento é sustentável. A última questão é aquela que deu pano para a manga. Na festa da comemoração dos 10 anos de governo Lula e Dilma, a presidente Dilma disse que tanto ela como Lula não receberam nada, que não há uma herança recebida, tudo foi construído. Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, reagiu, disse que ela é uma ingrata e está cuspindo no prato que comeu. É possível afirmar que não se recebeu nada de um governo para outro? Todo governo sempre recebe alguma coisa do governo anterior, né? A pergunta é o seguinte: a herança é boa ou ela é negativa? No caso do ex-presidente Fernando Henrique, eu vou dizer com sinceridade, porque isso precisa ser dito no Brasil. No primeiro mandato, graças ao controle da inflação, né, ele adquiriu muito prestígio e poder. Poderia ter desenvolvido o país, mas não desenvolveu, porque o controle da inflação virou um fim em si mesmo. Ele não foi acompanhado de nenhuma política de crescimento econômico, de geração de emprego, de distribuição de renda, de inclusão social. Então, na passagem do primeiro para o segundo mandato, na minha opinião, aquele capital político que ele tinha adquirido lá atrás, com o Plano Real, foi dilapidado. E o final do mandato, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique, foi uma decepção só. Tanto é que na disputa eleitoral de 2002, o seu candidato o escondia. Não queria que o presidente Fernando Henrique aparecesse, porque ele era um obstáculo às pretensões eleitorais do candidato governista. Com o Lula aconteceu o contrário. A então candidata Dilma Rousseff fazia questão de mostrar o Lula, porque era o sucesso de um modelo de desenvolvimento. Então, não há ingratidão nenhuma, né? A única coisa positiva que ficou foi o controle da inflação. Mas havia desemprego alto, deterioração das contas públicas, vulnerabilidade externa. Então, honestamente, a herança deixada pelo ex-presidente Fernando Henrique foi predominantemente negativa. Eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Boa noite. Estela.